O trauma da infância criou um dos casos mais enigmáticos de suposto poder sobrenatural. Imagine ser testemunha de eventos inexplicáveis que desafiariam sua visão de realidade. A história de hoje revela uma série de acontecimentos bizarros que marcaram o ano de 1983. Não fosse pela vasta documentação e relatos de várias testemunhas, inclusive de autoridades, dificilmente alguém acreditaria. Um total de 9 pessoas, entre elas 4 policiais e o diretor de uma prisão, afirmaram publicamente que esses fenômenos ocorreram. Se você é fascinado por mistérios profundos, fenômenos inexplicáveis e o sombrio, já aviso que chegou ao lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas histórias semanais. No dia 24 de fevereiro de 1983, Don Decker, um jovem de 21 anos, entrou em uma funerária na pacata cidade de Stroudsburg, Pensilvânia, onde acontecia o velório de seu avô. Assim que entrou, ele avistou o caixão aberto, posicionado para visitação no centro da sala, e notou a presença de vários familiares e amigos em luto, alguns ajoelhados ao redor do caixão, outros sentados em silêncio nos primeiros bancos. No entanto, Don permaneceu alheio à cena. Ele não se aproximou de ninguém, tampouco foi ver o corpo do avô de perto. Em vez disso, dirigiu-se ao último banco, onde se sentou, cruzou os braços e observou a sala com um olhar carregado de raiva. Diferente de todos os presentes, Don não sentia tristeza alguma. O que predominava em seu peito era uma ira profunda. Sentado ali, ele apertava os punhos com tamanha força que suas unhas quase cravavam na pele. Don estava cumprindo uma pena de 4 a 12 meses na instituição correcional do condado de Monroe por receptação de bens roubados e havia recebido uma licença temporária para assistir ao funeral. Embora inicialmente tivesse aceitado a oportunidade para sair um pouco do confinamento, ele agora sentia que sua presença ali era um erro. À medida que o funeral prosseguia, cada membro da família de Don subia ao púlpito para prestar sua homenagem ao falecido avô e, em seguida, voltava ao seu assento. No início, Don tentou suportar os discursos, mas com o passar do tempo, sua raiva crescia, tornando insuportável ouvir as palavras de carinho dirigidas ao avô. Então, ele desviou o olhar para o caixão, onde podia ver nitidamente o rosto do avô repousando. De repente, Don percebeu algo que o deixou boquiaberto. Ele se levantou abruptamente, atraindo a atenção de um primo que estava discursando. O primo interrompeu suas palavras olhando para Don, e logo todos os presentes no funeral se viraram para ele. Em vez de ir para a casa da família após o funeral, Don decidiu procurar refúgio na casa de um casal de amigos, Bob e Jay Kaya. Ele sabia que eles eram pessoas tranquilas, que provavelmente não fariam muitas perguntas e permitiriam que ele desfrutasse de um pouco de paz e sossego. Tudo o que Don queria era passar o tempo até o retorno à prisão, em 2 dias, sem grandes aborrecimentos. Ao chegar, foi recebido calorosamente por Bob e Jay, que o convidaram a entrar, prometeram preparar um jantar e sugeriram que ele lavasse o rosto e relaxasse enquanto aguardava. Don assentiu em agradecimento e seguiu direto para o banheiro, onde lavou o rosto com água fria na tentativa de dissipar a raiva que ainda o consumia desde o funeral. Por um momento, enquanto jogava água no rosto, Don sentiu que estava conseguindo esfriar seu corpo e aliviar a tensão que o dominava. Porém, algo começou a mudar. O banheiro parecia estar ficando gelado de forma anormal, a ponto de o frio se tornar desconfortável. Com o rosto molhado, ele levantou o olhar para o espelho e, para seu espanto, viu no canto do vidro o reflexo de um homem idoso, usando uma coroa dourada. Sobressaltado, Don virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. Tremendo, tanto de frio quanto de medo, ele olhou ao redor, procurando uma explicação, mas o banheiro continuava vazio. Atordoado com o que havia acabado de presenciar,
Don baixou o olhar para os pulsos e viu vários arranhões profundos que ele não se lembrava de ter feito. Em pânico, ele puxou as mangas da camisa para cobrir as marcas, tentando afastar da mente o episódio assustador. Desligou a torneira e saiu rapidamente do banheiro, onde o frio intenso parecia quase sobrenatural, descendo as escadas para se juntar a Bob e Jaya, que já estavam sentados à mesa para o jantar. Sem fazer qualquer menção ao que havia ocorrido, Don sentou-se, pegou seu prato e comeu em silêncio, deixando os acontecimentos para trás. Bob e Jaya notaram que Don estava visivelmente perturbado, mas, por conhecerem bem sua natureza reservada, sabiam que ele não era de compartilhar seus sentimentos pessoais. Don sempre fora um homem de poucas palavras e, quando se expressava, era de forma calma e sem emoções aparentes. Ele nunca causava problemas e era educado com todos, o que levava seus amigos a respeitarem sua necessidade de silêncio. Durante a refeição, o casal decidiu não fazer perguntas, apenas acompanhando-o discretamente. Após terminarem o jantar, Jay recolheu os pratos e foi até a cozinha para lavá-los, enquanto Bob e Don se dirigiram à sala de estar e se acomodaram para assistir um pouco de televisão. Por alguns minutos ficaram em silêncio, com os olhos voltados para a tela. Contudo, Bob logo percebeu que Don não parecia estar realmente assistindo. Ele estava com o olhar fixo no chão, imóvel, como se estivesse perdido em pensamentos profundos. Preocupado, Bob supôs que o amigo ainda estivesse processando o luto pelo avô e, sem saber como abordar o assunto, preferiu apenas permanecer ao lado dele, acreditando que sua presença já oferecia algum consolo. Enquanto ambos estavam ali sentados, Bob começou a ouvir o som de água correndo. Inicialmente olhou para Don, pensando que ele pudesse ter derrubado algo, mas Don continuava sentado, imóvel, sem qualquer copo ou garrafa ao lado. Confuso, Bob direcionou seu olhar para a cozinha, imaginando que Jay pudesse ter deixado algo escorrer, mas não era o caso. Foi então que ele sentiu uma gota de água cair sobre sua cabeça. Ao olhar para cima, viu que a água estava pingando do teto. Assustado, ele se levantou rapidamente e gritou para Jay, alertando-a de que um cano poderia ter estourado. Preocupado com o vazamento repentino, Bob pegou o telefone e ligou para o proprietário da casa, que morava nas proximidades, explicando que parecia haver um problema sério de encanamento. Em poucos minutos, o proprietário e sua esposa chegaram ao local e subiram com Bob para inspecionar o andar de cima, onde tentaram localizar a origem da água. Percorreram cada canto do cômodo, mas não havia nenhum sinal visível de vazamento. A privada e a pia estavam normais, sem transbordar ou escorrer água, e não se ouvia qualquer som de água correndo. Enquanto investigavam, perceberam que o ponto exato do teto da sala, onde a água estava pingando, não deveria ter qualquer tipo de encanamento. O proprietário ficou intrigado e murmurou que não havia razão para a presença de água naquela área da casa. Com um mistério ainda maior, Bob e o proprietário começaram a descer as escadas, tentando decidir o que fazer a seguir. No entanto, ao voltarem para a sala de estar, perceberam que o problema havia se intensificado. A água agora não só caía do teto, mas também escorria pelas paredes da sala, como se todas as superfícies estivessem exsudando umidade. E, no centro de toda essa confusão, estava Don, sentado no sofá, ainda em um estado quase catatônico, olhando fixamente para o chão e sem esboçar qualquer reação. Enquanto todos corriam pela casa, tentando encontrar uma solução para o problema, Don continuava inerte, com uma expressão estranha no rosto que começava a incomodar a todos. Bob, cada vez mais desconcertado com a situação, sentiu que precisava verificar o estado de Don. Ele atravessou a sala onde a água se acumulava rapidamente e se aproximou do amigo perguntando: "Don, você está bem?"
Dom, no entanto, não respondeu nem se moveu, mas sua boca se contorceu em um sorriso peculiar, onde os lábios se afastavam dos dentes de maneira inquietante. Os tendões de suas mãos se contraíram e ele começou a mexer os dedos de forma perturbadora. Naquele momento, Bob percebeu que algo muito errado estava acontecendo e decidiu que precisavam chamar a polícia. 2 policiais, chamados John Bowen e Richard Walbert, chegaram à casa de Bob e Jay para atender o chamado de emergência. Quando entraram e ouviram a explicação de Bob, logo notaram que a situação era de fato estranha. Ao observarem a sala de estar, viram água descendo do teto, saindo das paredes e até borbulhando no chão. E no meio de todo aquele caos, Dom estava sentado, rígido, mexendo os dedos de forma estranha, com uma expressão no rosto que causava arrepios. Os policiais rapidamente disseram a Bob que a situação era incomum e que chamariam o chefe de polícia para avaliar o caso. Assim que os policiais saíram para buscar o chefe, o ambiente na casa ficou ainda mais tenso. Bob, Jay, o proprietário e sua esposa começaram a se sentir inquietos, quase temerosos de estarem ali. Antes, tudo parecia uma simples e confusa situação de vazamento. Mas agora, com Dom parado no sofá, mexendo os dedos de maneira perturbadora e com aquela expressão gélida enquanto a água saía de cada canto, o cenário tornou-se quase aterrorizante. O grupo se refugiou na sala de jantar, de onde observavam Dom à distância, aguardando o retorno dos policiais. Quando o chefe de polícia finalmente chegou, esperavam que ele trouxesse alguma solução, mas, para surpresa de todos, a situação não melhorou. Ao entrar, o chefe observou o ambiente com espanto, mas sua primeira reação foi afirmar que aquilo não era um problema para a polícia resolver. Ele sugeriu que poderia ser um complexo problema de encanamento e que Dom, embora agisse de forma estranha, parecia estar fisicamente bem. Sem outra opção, o chefe orientou seus oficiais, John e Richard, a não comentarem sobre o que haviam visto e deixou o local, encerrando a visita sem oferecer ajuda. Após a partida dos policiais, o proprietário da casa informou que chamaria um encanador com urgência para verificar o misterioso vazamento. Enquanto isso, Bob e Jay continuaram em estado de choque, observando Dom, que permanecia sentado no sofá, movendo os dedos com aquele olhar vazio e inquietante. Logo, um encanador chegou à casa e realizou uma vistoria completa, mas, por mais que procurasse, não conseguiu localizar a origem do vazamento. Não fazia sentido que houvesse água escorrendo por toda a sala sem uma explicação lógica. Bob, frustrado e sem saber o que fazer, entrou em contato com o proprietário novamente para pedir orientação. O proprietário, tão confuso quanto todos os outros, sugeriu que tentassem mais encanadores no dia seguinte. Exaustos, Bob e Jay pegaram o máximo de toalhas e cobertores que encontraram e cobriram o chão da sala, na tentativa de absorver a água que continuava a vazar. Mas, à medida que lançavam olhares para Dom, percebiam que ele parecia estar em um transe profundo, preso naquela posição. Após utilizarem todas as toalhas e cobertores disponíveis, o casal sentou-se na sala de jantar, observando Dom, esperando de alguma forma que ele se recuperasse daquele estado. Depois de algum tempo, Dom deu sinais de relaxamento, mas, ao invés de levantar e conversar com Bob e Jay, ele apenas adormeceu na posição ereta. Preocupado, Bob se aproximou para verificar se ele estava respirando normalmente e percebeu marcas vermelhas e profundas no pescoço de Dom, além de um leve resquício de sangue na gola da camisa. Intrigados e sem saber o que fazer, Bob e Jay decidiram que o melhor era se recolherem e deixar Dom descansar. Na manhã seguinte, ao descerem para a sala de estar, Bob e Jay encontraram Dom novamente acordado,
ainda sentado com a mesma postura rígida e mexendo os dedos de maneira perturbadora, com aquele sorriso estranho no rosto. Mais surpreendente ainda, o vazamento de água persistia. O teto, as paredes e o chão continuavam inexplicavelmente úmidos, com a água se acumulando lentamente. Durante o dia, vários encanadores e profissionais vieram inspecionar a casa, mas nenhum conseguiu encontrar uma explicação para o fenômeno. A água simplesmente continuava a escorrer, como se estivesse ligada a Don de alguma forma. Finalmente, no dia 26 de fevereiro, 2 dias após a chegada de Don à casa de Bob e Jay, ele se levantou subitamente do sofá. Sem dizer uma única palavra, ele caminhou em direção à porta da casa e saiu. No instante em que Don cruzou a porta de saída, todos os vazamentos de água pararam de imediato. O silêncio e a normalidade voltaram à casa, como se nada de anormal tivesse ocorrido. Bob e Jay ficaram perplexos, tentando entender o que havia acontecido e como a presença de Don parecia ter desencadeado aquele fenômeno inexplicável. De volta à prisão, Don foi colocado em sua cela, mas sua presença causou um desconforto imediato em seu colega de cela. Este, ao notar a expressão estranha e o olhar perturbador de Don, imediatamente pediu ao guarda que o tirasse dali, dizendo que não conseguia permanecer na mesma cela que ele. O guarda, curioso e um tanto desconcertado com a aparência de Don, provocou-o dizendo: "Se você pode fazer chover, então faça chover no escritório do diretor." Para espanto de todos, Don apenas sorriu de maneira sinistra, e momentos depois, uma mancha de água começou a se formar na camisa do diretor, que estava em seu escritório. Assustado com o que viu, o guarda correu até o escritório do diretor, que ainda estava sentado, aparentemente sem notar a crescente mancha de água em seu peito. Quando o guarda apontou para a camisa do diretor e explicou a situação, ambos correram para a cela de Don. Chegando lá, ficaram atônitos ao ver que água escorria das paredes, do teto e até das barras da cela. Don estava de pé no fundo da cela, com o mesmo sorriso enigmático no rosto, e o colega de cela estava encolhido, praticamente em pânico, implorando para ser transferido. O diretor, compreendendo a gravidade da situação, imediatamente transferiu o colega de cela de Don e trancou Don sozinho na cela. Tentaram chamar um encanador para solucionar o vazamento, mas, após uma extensa inspeção, o profissional não conseguiu encontrar a origem da água. Assustado com o comportamento inquietante de Don, que permanecia ao fundo da cela, mexendo os dedos e com um sorriso sinistro, o encanador se retirou rapidamente, sem nem mesmo cobrar pelo serviço. O diretor, completamente desorientado e sem saber a quem recorrer, decidiu chamar o reverendo da prisão, esperando que ele pudesse oferecer alguma ajuda. Quando o reverendo chegou e viu Don e a quantidade incomum de água na cela, também ficou sem saber como reagir. Ao se aproximar das barras para observar Don com mais atenção, percebeu que Don começou a se mover na direção dele, parando no meio da cela e levantando o braço direito de forma ameaçadora. No mesmo instante, o fluxo de água aumentou, inundando o chão e liberando um cheiro horrível de decomposição, como se o próprio ar estivesse impregnado de morte. O reverendo, atordoado com a visão e o odor insuportável, viu Don sorrir e levantar o braço, como se estivesse controlando o fenômeno. Desesperado, ele agarrou sua Bíblia e começou a recitar passagens sagradas, tentando exorcizar o espírito maligno que acreditava estar possuindo Don. Em resposta, Don soltou um grito profundo e gutural, um som tão intenso e assustador que o reverendo, o diretor e até os guardas presentes cobriram os ouvidos para se protegerem daquele som ensurdecedor. Após o grito, foi como se Don tivesse voltado a si. Ele desabou no chão da cela, aparentemente exausto e emocionalmente abalado, e começou a chorar.
Levou muito tempo até que Don se abrisse com alguém sobre o que havia ocorrido, mas, eventualmente, ele contou sua história aos amigos Bob e Jay. Apesar de sua explicação lançar alguma luz sobre os acontecimentos entre os dias 24 e 26 de fevereiro de 1983, muitos aspectos ainda permaneciam sem resposta. Don revelou que, embora tivesse sido próximo de seu avô durante a infância, tudo mudou quando ele tinha apenas 7 anos. Foi nessa idade que seu avô começou a abusá-lo fisicamente. Don nunca havia revelado a violência que sofrera, mas o via como uma figura maligna e sentia-se aliviado com sua morte. No entanto, ao ouvir seus familiares elogiando o avô no funeral, descrevendo-o como um homem bondoso e afetuoso, Don ficou profundamente furioso. Ele jurava que naquele momento de raiva, viu os lábios do avô se moverem e acreditava que esse foi o instante em que o espírito de seu avô o possuíra. Don explicou que, ao chegar à casa de Bob e Jay, começou a sentir que algo estava errado, mas não conseguia controlar as ações que se seguiam. Era como se outra presença dominasse sua mente, forçando-o a fazer e dizer coisas que ele não desejava. Ao subir para o banheiro da casa de Bob e Jay, tentando se acalmar e lavar o rosto, ele viu no espelho o rosto de seu avô, usando uma coroa dourada, que ele interpretou como um símbolo do controle absoluto que o espírito do avô exercia sobre ele. Don também mencionou os arranhões nos pulsos, que ele acreditava serem causados pelo espírito do avô, uma tentativa de mantê-lo submisso. Quando desceu e se sentou no sofá, explicou que era como se estivesse completamente paralisado, preso por uma força invisível. Segundo ele, o avô o havia dominado por completo, mantendo-o na posição com aquela expressão perturbadora, enquanto mexia suas mãos de maneira estranha. E foi então que a água começou a vazar na sala, sem nenhuma explicação aparente, o que Don descreveu como uma maneira de seu avô amedrontar não apenas a ele, mas também seus amigos. A cena se repetiu na prisão, onde Don acreditava que o espírito maligno de seu avô ainda estava determinado a causar-lhe sofrimento, tornando aqueles dias uma extensão de seu tormento. Após esse episódio, tanto policiais quanto funcionários da prisão optaram por não comentar o ocorrido publicamente durante quase uma década, temendo que, ao relatar tais fatos, fossem vistos como loucos e acabassem perdendo seus empregos. No entanto, na década de 1990, 9 pessoas, incluindo 4 policiais e o diretor da prisão, decidiram finalmente testemunhar oficialmente sobre o que haviam presenciado. Os depoimentos foram impressionantes. Eles relataram que Don parecia estar em um estado de transe, como se estivesse possuído, enquanto a água fluía misteriosamente por onde ele passava. Apesar das várias testemunhas e da documentação detalhada, até hoje não há uma explicação científica para os fenômenos. Para muitos, a única teoria plausível é que Don teria sido possuído pelo espírito vingativo de seu avô, transformando-se em um dos casos mais enigmáticos e aterrorizantes já registrados. Curiosamente, Don nunca mais manifestou esse suposto poder de fazer chover. Os únicos registros desses estranhos fenômenos ocorreram na casa de Bob e Jay e na cela da prisão, entre os dias 24 e 26 de fevereiro de 1983. Após esses acontecimentos, Don levou uma vida completamente normal, sem qualquer novo incidente que sugerisse a presença do espírito de seu avô. Se você ficou intrigado com esta história e quer continuar acompanhando mistérios como este, não se esqueça de seguir nosso canal, marcar o gostei e compartilhar essa história com um amigo. Vamos juntos desvendar os mistérios mais profundos do desconhecido.